Bom dia! Bom dia a todos, bom dia, bom dia! Gente, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor e eu fico feliz em dar um bom dia a todos vocês. Eu creio que boa parte do pessoal que está aqui me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja, juntamente com o Rodrigo, com o pastor Jackson, com o pastor Maico e com o pastor Daniel. E hoje o pastor Jackson está se preparando, na verdade não hoje, mas hoje ele está não vai pregar hoje porque ele está preparando a série de Apocalipse. Credo. Vamos de novo. Ele está preparando a série de Apocalipse. É isso aí. E semana que vem vai ser em grande estilo. Quem está acompanhando nossas redes sociais viu como a coisa está boa. A abertura que o Levi fez para nós ali ficou demais, Levi. Vocês viram na internet, no Facebook, nas redes sociais da Vintage. E isso animou a gente aqui vendo o trabalho dele e como ele desempenhou com destreza, com dedicação, como houve vontade dele em servir Jesus e glorificar Jesus através da arte, através do vídeo. Isso nos animou muito e isso ainda nos impulsiona ainda mais para a série que vai começar semana que vem. Eu espero que você esteja empolgado, assim como eu estou. Mas hoje o Senhor também tem algo a falar para nós, e hoje o Senhor também tem algo a nos trazer. E eu estou com uma palavra de Deus no meu coração, me alegrando bastante, me empolgando bastante para trazê-la. E eu espero que você sinta o mesmo ânimo ao ouvir isso que eu vou trazer hoje. Eu espero que você se anime no mesmo nível que eu, no sermão de hoje. Para preparar o teu coração para o que eu vou trazer hoje, eu quero lembrar algumas coisas para você. Deixa eu só preparar coisa meu aqui. Para trazer isso, para falar isso que eu vou falar hoje para você, eu quero te lembrar de algumas coisas. Primeiro, Jesus se mete em todas as áreas da tua vida. Jesus é intrometido. É isso. Não tem nenhuma parte da tua vida em que Jesus não possa intervir, não possa se envolver. E a Bíblia fala sobre tudo, sobre muitos assuntos para a nossa vida. A Bíblia tem resposta e fala sobre muitas coisas. Sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre trabalho, ensino, dedicação, tudo. A palavra de Deus fala sobre todos os assuntos. Não esqueça que 1 Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda a palavra de Deus é útil para nos conduzir em justiça. Sermos justos perante o Senhor. Andarmos na justiça de Deus. Naquilo que Deus diz, é assim que deve ser. Porque é Deus quem define o que é justiça. Então eu quero que você tenha isso muito claro no teu coração. Tem pessoas que não querem que a palavra de Deus fale com eles em alguma área específica de suas vidas. Eu lembro de um amigo meu, que não é mais meu amigo,
Ele me falou uma vez assim, eu quis expor para ele que, às vezes eu tinha vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho, de evangelizar. Isso há não sei quantos anos, mais de 10 anos da minha vida, e ele disse assim para mim, não, isso para mim não é um drama, isso para mim não é um problema. Por quê? Como é que tu resolveu isso? Porque eu não tenho dom para evangelizar. Eu não tenho dom para falar de Jesus. Eu disse, sério isso? Sim, eu já concluí na minha cabeça. Deus não dá dom para todo mundo. E Deus não me deu o dom de evangelizar. Então eu não tenho que evangelizar. E eu pensei, é isso aí mesmo. Se eu não tenho dom para evangelizar, para que eu vou evangelizar? Deus chamou outros para evangelizar. Só que a gente sabe que não é assim, né? Você sabe que não é assim. Amém? Legal. Independente de termos ou não um dom de evangelismo, que é uma inclinação para alguém, um desejo de alguém ainda maior para evangelizar, nós temos o dever de evangelizar e devemos ter a vontade de evangelizar. Você sabe disso, né? É falar de Jesus. Amém? É falar de Jesus. Amém? Então você também deve ter esse desejo. Não é só porque alguém tem o tal dom do evangelismo que você não vai ter também, não vai lutar e não vai evangelizar. Beleza? E na área da contribuição, também as pessoas fazem isso. Você sabe que a Bíblia fala do dom da contribuição, né, em Romanos? Sabe? Bom, muitas pessoas, você que está respondendo assim com esse ímpeto aí, bom, tomara que todos respondam que nem você. Você sabe que a Bíblia fala do dom da contribuição, não sabe? Pois é. Algumas pessoas se fiam nesse versículo para dizer que não tem o dom da contribuição. E por isso não precisam ofertar. E daqui a pouco você está olhando para mim dizendo, eu não acredito que o sermão está indo para esse lado. Ele começou, deu um balão, e agora falou de oferta. Eu achei que isso era no final do sermão. Eu achei que era depois de toda a palavra de Deus que vem ao meu consolo, toda a palavra de Deus que vem ao meu encontro. Mas não. Hoje eu quero falar sobre um assunto que traz comichão nos ouvidos de muitos. Eu quero falar sobre contribuição. Eu quero falar sobre oferta. E aí está meu tema. Contribuição. Uma alegria desprezada. Eu percebo que o que tem no coração de muitos, pelas entrelinhas, é o seguinte: eu não quero ouvir sobre oferta. Eu quero, na verdade, que a igreja diga o seguinte: pare de gastar e pare de me cobrar. Igreja, se você está reclamando que não tem dinheiro para se manter, pare de gastar. Para de rapar o caixa. Para de investir. Não me incomode. E as pessoas vêm com umas desculpas para se eximir da obrigação, e sim, é uma obrigação, apesar de ser uma honra, de contribuir. Elas dão desculpas do tipo assim, mas eu posso ter um culto imaterial, eu posso estar cultuando na rua, assim, sem nenhum prédio. Ou ainda vem com uma outra desculpa na cabeça, assim, o dinheiro corrompe o pastor, então eu não vou ofertar. Ou ainda vem com uma outra visão, que é essa: dinheiro é para pobre. Por que eu vou dar na igreja? Lembrando que dar dinheiro a pobre e ofertar não exclui uma coisa da outra. E as pessoas vão juntando essas desculpas na cabeça, e quando vem alguém aqui falar de oferta, ela responde tudo isso na mente. Não, por que eles estão querendo? Por que eles estão pedindo? Por que não pode fazer desse outro jeito? Por que eles querem gastar dinheiro? Por que eles querem investir isso? Isso tudo só mostra uma coisa: nós não temos alegria em fazer a vontade de Deus, como esse meu amigo que disse que não tinha o dom de evangelizar. A desculpa que ele colocou na falta de dom denotava, na verdade, que ele não tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Na verdade, o que a pessoa fala é o seguinte: eu ajudarei com o que eu quiser, se eu quiser, quando eu quiser, e eu não tenho esse tal de dom de ofertar. Mas saiba de uma coisa, que essa restrição, essa dor no ato de ofertar, e nesse dom de ofertar, e nessa dádiva de ofertar, não é exclusivamente sua. Desde a época dos apóstolos, há uma resistência no ato de ofertar. E vários maus pensamentos são gerados na cabeça do crente e do não crente também, seja lá quem for, quando se fala em ofertar, quando se fala em dinheiro.
E por isso que eu quero trazer esse tema hoje. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos ler o versículo 7. Segundo Coríntios 9, 7. Todos já acharam? Então me acompanhe agora. Esse verso muita gente conhece, mas é importante nós entendermos ele bem. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Senhor, que a tua graça, Senhor, que o poder do teu Espírito, que a instrução do teu Espírito esteja conduzindo esse sermão. Que a palavra do Senhor entre dentro dos corações, quebrante corações, exponha ídolos, derrube ídolos, Senhor. E também console, transforme, de forma redentiva corações, Senhor. A tua palavra é poderosa. O teu evangelho é suficiente. No nome de Jesus. Amém. O que esse texto está dizendo? Primeiro, que nós não devemos ofertar nem por tristeza ou por necessidade. E nós vamos tratar disso hoje. E de outras coisas. Para dando uma compreensão cultural para você de onde nós estamos, o apóstolo Paulo estava recolhendo uma oferta. Ele estava passando por todas as igrejas que ele plantou, e ele estava recolhendo uma oferta para levar para os irmãos pobres de Jerusalém, porque eles estavam na penúria, e isso estava inviabilizando a vida desses irmãos e o próprio prosseguir da obra de Deus. E Paulo diz, eu vou passar em todas as igrejas que eu plantei ali da região da Grécia, e vou pegar uma oferta em cada igreja para levar para esses irmãos. E aqui Paulo está meio que preparando esses irmãos para essa oferta que ele vai vir. Ele envia a carta, diz assim, eu vou passar aí, eu vou pegar essa oferta, reserva o dinheiro, e está dando umas instruções de como eles devem preparar o coração para ofertar, encorajando eles, animando eles e incentivando eles a recolher essa oferta com alegria, com amor. E é aqui que ele para nesse texto, ele dá essa instrução. Como que deveria ser a contribuição dos coríntios? É interessante isso porque, primeiramente, ele fala que nós não devemos dar com tristeza. O que é tristeza? Você é triste quando dá oferta? Tristeza é o seguinte, quando você vai entregar a oferta, dói em te entregar. Quando você vai colocar a moedinha no gasofilácio, é como se uma gota de sangue estivesse caindo ali. Quando você vai passar um cartão, é como se você estivesse arrancando um pedaço de ti. Isso é tristeza. Ofertar com tristeza é doar dessa forma, com dor no coração, com desconforto, com peso. E Paulo mostra uma outra igreja que é assim, que não é dessa forma. E daí eu quero abordar o meu primeiro ponto. O que é ser alguém que doa? O que significa ser um que dá com alegria? A igreja de Corinto foi incentivada a não doar com tristeza. Como é doar com alegria? O que denota alegria? Alegria é empolgação, alegria é ânimo, alegria é efusão. Alegria é vontade de fazer alguma coisa. Você já comeu uma comida boa? Me diz uma coisa, quando você come uma comida boa, dá vontade de parar? Não, né? Eu gosto de McDonald's. Por mais que faça mal à saúde, por mais que mate câncer depois, eu gosto. Quando você vai no McDonald's e é bom, dá vontade de comer um só? Dá vontade de comer 2. Dá vontade de comer 3. Dá vontade de comer até que saia hambúrguer dos ouvidos, não dá?
E na verdade você pega o primeiro e pede logo para vir o segundo, porque você sabe que vai se sentir saciado e não quer, você quer comer o segundo. Isso é alegria. Ou até glutonaria aí já. O que mais? Quando você assiste um filme, e o filme é bom, a história é boa, o enredo é bom, os personagens atuam bem, a história ela é empolgante. Quando você assiste um filme assim, você nem percebe quando ele acaba, não é mesmo? O filme chega no final, já acabou? Sério? Não tem uma continuação? Não vai virar uma trilogia? Ou pelo menos quando você está junto com amigos muito queridos, com pessoas que você ama muito, com pessoas que você quer estar, e você vai visitar, almoça com elas, passa o dia todo com elas, e daí chega 11 da noite, meia-noite, é hora de ir embora, e você diz, já? Por quê? Porque você não queria sair dali. Isso é alegria. É o contrário de dor, é o contrário de tristeza. Tristeza tem a ver com morte. Quando alguém morre, nós queremos que aquela dor que nós temos por um ente querido passe logo. Ela é aflitiva, ela é dolorida, eu quero que aquilo se encerre o quanto antes. Quando temos uma pessoa que nós amamos e se afasta, e vai embora, e viaja para outro local, nós queremos que a dor da saudade passe, acabe. Nós não queremos nem passar por ela. E quando ela vem, nós queremos que ela vá embora logo. Quando alguém nos engana, quando alguém nos trai, aquele sentimento de desolação nos toma conta. E nós não queremos passar por isso. Nós queremos que isso vá embora logo. Isso é tristeza. E Paulo está dizendo que essa igreja não deveria ser assim. Paulo está dizendo para eles que o momento de ofertar, quando chamamos os irmãos para contribuírem, para serem generosos, para entregarem ofertas, não deve ser visto com peso, com dor. Passa isso logo, fala logo disso, recolhe esse gasofilácio de uma vez, guarda isso, eu não quero ouvir. Isso é tristeza. Isso é não ser alegre. Quando fala de oferta, quando toca no assunto, quando envolve dinheiro, dói. Arde o meu coração. Já estão falando disso de novo. Eu já ouvi isso semana passada. Eu não quero que toquem no meu dinheiro. E o que Paulo está dizendo para eles darem com alegria, serem alegres, é exatamente o que a igreja da Macedônia faz. Você está com a Bíblia aberta ainda aí? Então volte um pouquinho, no capítulo 8, e Paulo vai falar da igreja da Macedônia. Versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Paulo está dizendo que essa igreja estava passando por tribulação. Primeiro, essa igreja da Macedônia era pobre, era necessitada, era perseguida, passava por grande tribulação, inclusive financeira. Mas o apóstolo fala de uma insistência dessa igreja, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência. Tu entende que essa igreja quase que pressionou Paulo? E Paulo olhou para eles, não, vocês são muito pobres. Eles disseram, não, deixa eu ajudar. Deixa eu levar a oferta para lá. Deixa eu contribuir com eles. Eles olharam as necessidades deles, mas não foi esse o foco deles. Eles se focaram de fato em serem generosos. Eles deram, inclusive, mais do que tinham, porque para eles era algo alegre, feliz, trazia ânimo ao coração deles contribuírem. Isso é ser alguém que não dá por tristeza. Isso é ser alguém que dá com alegria, com ânimo. Mas eu pergunto para você, quanto a ti, qual o teu sentimento quando falam de oferta? Qual o teu sentimento quando falam do momento da contribuição? O que passa no teu coração? Passa desconforto? E eu pergunto para você, alguns estão há muito tempo na igreja, ainda dá desconforto?
Você não entende, ou ainda não entendeu, que você foi alcançado através de ofertas de outras pessoas generosas? Ainda dói no teu coração isso? A oferta ainda é teu sangue caindo no gasofilácio? É um pedaço de ti? O apóstolo Paulo fala que eles não devem dar por tristeza, mas eles também não devem dar por necessidade. O que é dar por necessidade? É coisa de brasileiro, é coisa nossa. Brasileiro gosta de ser coagido, brasileiro gosta de ser pressionado. Nós gostamos disso. Nós gostamos que o pastor apresente as contas aqui e diga: que desesperador, vamos falir, as portas vão fechar, tudo vai acabar, precisamos com urgência. É isso que as pessoas gostam. Elas gostam de ser pressionadas, elas gostam de ser colocadas contra a parede, por motivos justos inclusive, mas elas não querem serem prontificadas a ofertar, elas querem pressão, elas querem peso nas costas. Você sabe o que é isso? Isso são pessoas que têm a mente de escravos. Porque o escravo, ele tem um chicote nas costas, e ele é obrigado a fazer um serviço. Pergunta para o escravo se ele queria fazer aquilo que o Senhor mandou. Não, eu não queria, mas o chicote estava no meu lombo, a repreensão estava no meu lombo, a violência estava nas minhas costas, e eu não quero passar por isso eu faço exatamente aquilo que ele pediu, quando ele me ordenou, porque eu não quero sofrer. E alguns são bem assim, só contribuem na pressão, só contribuem no juízo, só contribuem na ameaça. E a questão mais louca que acontece é que assim, alguns podem ter vindo de contextos ruins, em que ouviam essa pressão, em que ouviam essa maldição, em que ouviam pastores amedrontando-os a ofertar. Beleza, mas eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de pessoas que se colocaram nessa situação. Pessoas que não sofrem essa pressão, mas que precisam ser maniveladas para ofertar. Vocês querem essa pressão? Querem que o pastor pressione? Querem que o pastor exiba um desespero? Querem que o pastor diga: vamos falir, e até lá, até isso não acontecer, não há liberalidade. Não há oferta por iniciativa própria. Paulo está dizendo: não ofertem só por necessidade. A motivação de vocês não é somente as contas, o aperto, o desespero, o sustento pastoral, não é somente isso. Tenham proatividade na oferta. O apóstolo Paulo vai falar ali no capítulo 9, no versículo 5, portanto, julguei necessário recomendar ir aos irmãos que me precedessem na visita. Ele mandou outros irmãos antes dele, a vocês, e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Em outras versões, essa palavra avareza é substituída por extorsão. Ele quer que a oferta seja um sinal de alegria, de generosidade, e não de que vocês foram coagidos, pressionados. Você entende isso? Primeiro assim, eu não entendo isso. As pessoas sentem essa dor, e Deus não manda elas darem todo o dinheiro que têm. Imagine se o mandamento bíblico fosse o seguinte: você vai ofertar, todo mundo aqui, vai ofertar 10 mil reais por mês. Todo mundo. Ah, mas eu ganho 600, não interessa. O mandamento bíblico é esse. Eu te pergunto, é esse o mandamento bíblico? É esse o que Deus fala? Não. Deus fala em proporção. Sabe o que é proporção? É um percentual de renda. É um percentual de ganho. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, proporcionalmente dá menos. E ainda tem mais nuances nessa questão da proporção. Mas você diz assim: não, mas isso aí é dízimo. Isso é coisa do Antigo Testamento. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 16, quando ele vai se referir a esse mesmo assunto na outra carta. No primeiro dia da semana,
cada um de vocês separe uma quantia, conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Você viu esse conforme a sua prosperidade? Isso de acordo com o ganho, é proporcional ao ganho. Aqui em 2 Coríntios 8, versículo 13, ele também fala, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, na medida de suas posses. Proporção passa do Antigo Testamento, vai para o Novo. E Spurgeon vai falar que é ridículo nós encararmos a questão do dízimo hoje no Novo Testamento, vivendo na lei da graça, como um princípio para darmos menos. Ora, se no Antigo Testamento, se na lei mosaica, se tudo isso, nós éramos obrigados a dar o 10%, e hoje viemos para a lei da graça, não deveríamos ser muito mais generosos? A lei da graça não é superabundante? A lei da graça não deveria nos levar a ofertar mais? O 10% não deveria ser nosso mínimo? Mas eu pergunto para você, isso passa pela tua cabeça? Quando você olha e diz assim, eu devo ofertar, você pensa, passou pelo teu coração, há um planejamento na tua cabeça de um dia ofertar mais que 10%? Ou 10% quando consigo, entre aspas, é muito. A Bíblia está mostrando que a proporção na lei da graça, ela deve ser muito maior que 10%. E tem umas outras proporções que deveriam me indignar e deveriam indignar você também. Deixa eu fazer uma comparação com você. Pense em dois tipos de pessoas. Um casal com 2 filhos. Só o marido trabalha e a renda total daquela família é 2.000. E eles dão o dízimo, 10% disso, 200 pila. Agora eu te pergunto a olhar para outra pessoa. Um rapaz, solteiro, mora com os pais, não paga nenhuma conta em casa, ganha R$2.000 e oferta R$200. Essa proporção é justa? Pensa bem numa coisa, você, os solteirinhos aqui dessa igreja, e solteiros de fora que estão nos visitando, é sério que você engorda com o teu dinheiro? É sério que o teu dinheiro é tudo para ti? É sério que 10% é o máximo? Tu olha outras famílias que ganham o mesmo que tu, o cara está batalhando lá, a família está sofrendo e está sendo generosa, e você guarda tudo contigo, com o videogamezinho, com a Netflixzinha. Isso nunca é cortado, isso nunca está na linha do corte, a oferta é cortada, a oferta é dada com aperto, isso é roubo. Tu entende que o teu dinheiro, uma parte do teu dinheiro é de Deus? Tu entende isso? Isso passou pela tua cabeça? Não vai me dizer que faltou ensino aqui. Nunca tem dinheiro. O cara diz, nunca tem dinheiro, eu nunca posso ofertar. Mas quando cai um dinheirinho a mais, tem uns ídolozinhos ali que são bem alimentados. A oferta é sempre a despesa primeira a cair no corte. Apertou, uma conta nova, uma nova despesa, deu um aperto, eu não calculei direito, as férias vieram menores, agora, o que eu vou cortar? Vou cortar a oferta, droga. É mentira? Não, não é mentira. Então o primeiro ponto é o que significa ser um que dá com alegria. E o meu segundo ponto é, por que Deus ama ao que dá com alegria? Primeiro eu quero chamar a atenção para você numa coisa. Nesse versículo 7 que lemos, o apóstolo Paulo está fixando em crentes, em cristãos. Esse texto fala de cristãos. Essa frase não é dirigida às pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não provaram da graça de Deus. Essa frase primeiramente é dirigida aos crentes.
Aqueles que provaram da generosidade de Deus. Aqueles que provaram da mão estendida de Deus. Eu quero dizer uma coisa. Se tem alguém aqui que não quer servir Jesus, não quer andar com Jesus, mas se entende como uma pessoa justa, e que Deus vai ter misericórdia dela, porque ela oferta, porque ela ajuda os pobres, porque ela entrega dinheiro aos necessitados, eu quero dizer uma coisa, a ira de Deus permanece sobre alguém que não crê nele generoso. O ato de alguém que não crê em Jesus ser generoso não retira dela a ira de Deus. O apóstolo faz esse chamamento principalmente aos crentes. Isso é uma característica de cristãos. Contribuir com alegria é marca de crente. Por quê? Porque toda a criação de Deus é generosa. Pensa bem, faz um raciocínio comigo. A criação de Deus, tem alguma coisa que a criação de Deus retém? Ou tudo a criação de Deus dá com abundância? Você talvez esteja passando calor aqui hoje. Sabe por quê? Por causa da luz do sol. O sol está jogando luz sobre nós, constantemente. Tu acha que ele segura? Tu acha que ele segura um pouquinho para ele? Tu acha que o sol pensa assim, não vou jogar tanto assim para esse planeta Terra aí, porque senão vou perder tudo. Não, o sol vai soltando luz, o sol vai soltando calor, ele dá tudo de si. Ontem à noite eu estava na minha janela olhando as estrelas, e eu penso como Deus faz com que cada estrela de forma proporcional dê luz. Ela dá luz abundantemente. Não há uma noite que você vai chegar e a estrela vai dizer, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou iluminar. Ou, por exemplo, a lua você sabe que não tem luz própria, né? Eu estou parecendo um astrônomo aqui hoje. Mas a lua você sabe que não tem luz própria, né? Legal, benção. A lua recebe luz do sol. A lua retém com ela. Quando você chega numa noite sem nuvens, você vê a lua. Por quê? Porque ela recebe do sol, mas ela não mantém com ela. Ela dá, ela entrega. As árvores, nós podemos nos refugiar na sombra, ela contém a poluição, ela é morada de pássaros, ela dá frutas. Toda a criação de Deus é generosa. Pensa em qualquer uma das criações de Deus, desde o céu, tudo que há na terra, não há nada da criação de Deus que retenha, que segura, ela vai largando em abundância, ela vai dando sem controle, ela não vai sendo mesquinha, ela não vai sendo segurando o que tem para dar. Quem conhece o mínimo de agricultura, e nem precisa conhecer muito para entender isso, sabe que lá no meio da fazenda há alegria, quando a colheita é abundante, ou quando a colheita é curta, quando tudo é destruído, quando a terra não produz, quando que é alegria? Então, por que nós achamos, por que você acha que Deus vai se alegrar contigo sendo mesquinho? Por que você acha que Deus vai se agradar, vai se alegrar contigo com você sendo miserável? Retendo o que tem, doendo nos olhos. Você é como um pedaço de pedra que cai numa máquina, a engrenagem não funciona, ela não se encaixa, você está em desacordo com a criação de Deus. O homem é o único que pode reter, sendo que não deveria. Ele trava, ele tranca, ele quebra. Deus está movendo as coisas para um lado, e o homem está segurando, você está segurando. Parece que quando falamos de homens, não falamos de você, Não é de terceiros, não é para pessoas que estão fora desse prédio que eu estou falando. Jesus está falando para os que estão aqui dentro. O ato de não termos alegria em dar é antagônico a 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, você pode anotar aí. Ele fala um versículo que todos nós conhecemos: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
O amor ao dinheiro retém dinheiro. A alegria em ofertar entrega dinheiro. Deus está dizendo o contrário da alegria. É amor ao dinheiro. E a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Você pode achar que o ato de ofertar é um mandamento menor de Deus. O ato de Deus ficar feliz com alegria, o ato de Deus ficar alegre, Deus amar quem oferta com alegria, é algo menor, é um crime de menor potencial ofensivo. Você está errado, você está pecando, você está retendo, você não está levando a sério a palavra de Deus. E você está fugindo do que eu falei no início. Toda a palavra de Deus é poderosa para instruir, para ensinar, para te conduzir em justiça. Você está fugindo da justiça. A Bíblia fala nesse versículo que por isso, por essa cobiça, por esse amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé. E você olha, é impossível me desviar da fé. Como assim? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar dinheiro, reter dinheiro, se doer para contribuir, se doer para ajudar, é sim amor ao dinheiro. O que a Escritura fala? Um pouquinho mais para frente aqui, nesse mesmo capítulo 9, versículo 10. Todo mundo está aí, né? Ninguém fechou a Bíblia, né? Tudo aberto. Beleza. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para a toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Essa é a visão de Deus, e abençoar alguém. Deus abençoa financeiramente, Deus abençoa. Deus prospera, é o que o texto está dizendo. Nós seremos enriquecidos em tudo para toda generosidade, é o que diz o texto. Quer dizer que Deus prospera? Prospera. Quer dizer que Deus abençoa? Abençoa. Todos? Talvez não todos, mas abençoa. Para quê? Para que você seja generoso. Vocês em tudo serão enriquecidos para toda generosidade. Essa é a forma que Deus vê para abençoar alguém. Se Deus dá recursos para alguém, se Deus adiciona uma renda a alguém, se Deus abençoa alguém de forma financeira, é para a generosidade. É para, de forma proporcional ou integral, alguém ser generoso. Então eu deixo claro para você uma coisa. Pode ser que pela imensa graça de Deus, alguns são muito generosos aqui e por um momento temporário estão passando por um aperto financeiro. Ainda amam contribuir, ainda amam ofertar. E vão continuar amando, mas estão passando por apertos. Deus está vendo você. Deus está olhando para você. Mas eu digo outra coisa. Aqueles que estão apertados, mas lhes dói doar, lhes dói ofertar, Deus não abençoará avarentos. E essa maldição não sou eu que preciso dar. É a palavra de Deus. Deus não abençoa avarentos a não ser para a sua própria destruição. E se você é avarento e sente, eu estou sendo abençoado, cuidado. Cuidado, abra os teus olhos, em nome de Jesus. Avarentos recebem recursos para a sua própria destruição. Eu te pergunto, todos aqui trabalhamos fora, todos aqui ganhamos algum dinheiro a mais, todo mundo aqui já ganhou umas férias a mais, já ganhou um cálculo que ele fez errado ele errou e o chefe deu um dinheiro a mais para ele, de forma correta, alguém já ganhou uma promoção, alguém já ganhou isso ou aquilo. Alguma vez você pensou em ofertar isso? Ou alguma vez de fato você ofertou? Alguma vez você pegou
todo aquele dinheiro a mais que você ganhou, e você ofertou um pedaço, ajudou um necessitado que você conhecia ali, ajudou um necessitado que você não conhecia ali, ajudou um parente, ajudou um irmão, zerou aquele dinheiro, mas você ajudou? Há no teu coração um desejo de fazer isso? Há no seu coração uma oração dizendo: Deus, se você me abençoar desta forma, Senhor, eu serei generoso, eu não vou reter, eu vou abençoar. Eu pergunto como é que tem crentes aqui que são avarentos, reclamam em casa: por que me coagiram a ofertar? Ninguém te coagiu. Por que me fizeram ofertar? Por que eu dei esse dinheiro? E você espera que filhos, que mulher te vejam como crente? Tu quer que eles amem a igreja? Tu quer que eles amem Jesus? Se o reflexo teu dentro de casa não é nem de longe assim. Meu Senhor, abre os teus olhos. Primeiro ponto: o que é um que dá com alegria? Segundo ponto: por que Deus ama quem dá com alegria? Terceiro ponto: o Senhor é o mais alegre de todos os doadores. E aqui está o pulo do gato. O Senhor é o doador perfeito. No ponto anterior eu falei sobre a criação de Deus e como a criação de Deus é generosa. Ela reflete o seu Criador. O Senhor Deus é generoso. O Senhor dá livremente, ao ponto de tudo que temos é de Deus. Ao ponto que tudo que temos, fazemos, o nosso respirar, o nosso trabalho, a nossa casa, tudo pertence ao Senhor e tudo Ele dá livremente. O Senhor Deus é o maior doador que já existiu, porque o Senhor Deus deu a si próprio. E quem é maior que Ele? Você já pensou nisso? Quando Jesus se entrega, Ele vem aqui, vive de forma perfeita, derrama o Espírito, morre em nosso favor, é Deus se entregando. O que é mais caro que o próprio Deus? Deus dá o maior bem do universo, que é a si mesmo. Tu entende a profundidade de Deus em não reter absolutamente nada, de fluir de forma liberal no coração de Deus, e entregar a uma humanidade caída, de forma dadivosa. Vai me dizer, alguém pediu para ser encontrado por Jesus? Alguém pediu para ser resgatado? Alguém pediu para ser achado? Não, Ele foi livremente, Ele se doou. Tudo isso é dado de forma alegre pelo Senhor. Lucas 12:32 fala: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Foi do agrado de Deus se entregar. Ele é generoso, constantemente dadivoso, e a marca central disso é Jesus. Quando você pensa em Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, é o maior bem que existe no universo e fora dele, se entregando livremente, se doando por outro, vindo de forma livre e espontânea, porque ao Senhor agradou-lhe dar-lhes o reino. E diante dessa ilustração, eu pergunto: qual o peso de Jesus na tua vida? Qual o peso do Senhor na tua vida? Porque você deve refletir esse Deus. Você deve ser um espelho desse Deus. Qual o peso dele na tua vida? Isso se reflete na tua generosidade. E eu sempre digo, generosidade é oferta. E não é só oferta. É ajudar o pobre, é ajudar o irmão necessitado, é ajudar aquele que não tem. Onde está a tua demonstração externa de que você foi transformado e resgatado por Jesus? E de que isso é importante para você? Você não está pagando a sua salvação. E você não está respondendo com obras. Mas é impossível que a alegria da obra de Deus em ti não transborde em todas as áreas, inclusive a área financeira.
É impossível que você seja generoso com tempo, seja generoso com talentos, mas não seja generoso com ofertas. Onde você está refletindo o Senhor? Como eu falei antes, as tuas ofertas expressam o teu desejo de que o nome de Jesus seja proclamado? O que você doa, de fato, reflete uma vontade, um desejo seu que a obra de Deus avance? Para fins de ilustração aqui, eu queria dar uma evidência muito séria. Uma pesquisa foi feita e mostram como os cristãos gastam o seu dinheiro. As pesquisas mostram o seguinte: primeiro, os cristãos gastam mais do seu dinheiro com chicletes do que com missões. Gastam mais com refrigerantes e balas do que com missões. Gastam-se mais com produtos de beleza do que com missões. Gastam-se mais com comidas supérfluas do que com missões. Gastam-se mais com animais de estimação do que com a missão. Gastam-se mais com roupas de etiqueta do que com missões. Um aparelho eletrodoméstico que um cristão compra à vista costuma ter um custo maior do que a oferta dada para missões durante 5 anos por esses mesmos cristãos. Os cristãos estão dando para missões menos que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Como isso se encaixa na tua vida? Como que esse reflexo dos cristãos, nós, se encaixa na tua vida? Para onde vai o teu dinheiro? Aonde você guarda o teu dinheiro e ninguém pode tocar? Em alguma coisa ele está indo. E você sabe que não é para Jesus. Mas por fim você diz, eu não sei como fazer isso, eu não sei como resolver isso na minha cabeça. Você falou também que nada que eu tenho é meu, e se nada que eu tenho é meu, o que eu faço? Deus dá tudo, Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas que eu tenho, Ele é meu dono. O que eu sou? Sou dono de alguma coisa? Tu não é dono de nada, tudo é dele. E o que eu tenho que ser? Você tem que ser um mordomo das coisas de Deus. O que é um mordomo? Um mordomo é o administrador, o gestor de coisas alheias. Tudo é de Deus. Você só está administrando o que é dele. Isso é transformador. E isso é transformador em nossa mente. Se nós entendermos isso, nós seremos pessoas completamente diferentes com o dinheiro. Porque primeiro, nós vamos entender que ele não é nosso. Eu quero dar algumas características de mordomos aí para vocês. E você pode anotar aí. Primeiro, mordomos reconhecem que eles pertencem a Deus. Se você se entender como um mordomo, você vai entender. Eu mesmo sou de Jesus. Não é meus bens. Primeiramente, não é os bens que eu tenho, a minha casa, os meus recursos, e nem meu tempo e talentos. Eu pertenço a Jesus. Pensa bem. O que te faz diferente da Suzanne von Richthofen? É a tua moral? É a tua capacidade de resistir para fazer o mal? É a tua bondade? É Deus. É Jesus que te impede. É Jesus que não te torna isso. Você pertence a Deus. É Ele que te faz alguma coisa. É Ele que intervém em ti. Então, primeiramente, mordomos reconhecem que eles pertencem a Deus. Segundo, mordomos reconhecem que tudo pertence a Deus. Eles entendem que tudo que tem não é de si próprios, mas é de Deus. Quero dizer uma coisa, com Jesus, em se tratando de Deus, não existe propriedade privada. Você não diz, isso é meu e ninguém toca. Não, quando se trata de Jesus, não. De Jesus tudo é dele. Minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor. Tudo que você tem, que você acha que tem, pertence ao Senhor. Então, mordomos reconhecem que tudo pertence a Deus. E terceiro, mordomos buscam supervisionar o que Deus colocou nas suas mãos. A sua mente precisa mudar.
A sua mente precisa mudar pelo Espírito, de que tudo que você tem pertence a Deus. Então a tua oração deveria ser assim: Senhor, como eu posso investir melhor os teus bens? Como eu posso administrar de forma mais correta aquilo que é teu? Senhor, tudo que está nas minhas mãos não me pertence, inclusive eu mesmo. Como eu posso conduzir isso para o avanço do teu reino? Deus quer que você invista nas coisas que para Ele são importantes, não para você. Antes disso, o foco do dinheiro investido é para o que Deus quer que aconteça, para onde Deus quer que vá e para onde Deus quer que avance. Essa é a visão do mordomo. Você tem duas opções agora: de ser um adorador de riquezas ou de ser um adorador com riquezas. O que você vai querer ser? Você precisa mudar de forma urgente tudo que se refere a bens e ao Senhor. A tua mente está deturpada. Entenda, tudo é do Senhor. Eu sou um administrador do que Deus me dá. O Spurgeon fala o seguinte, ele escreveu um texto muito profundo, dizendo o seguinte: temos somente o hoje para doarmos. Não existe o doar nos céus. O tesouro favorito de Deus, que é o bolso do homem pobre, não estará pedindo que o encha. Não haverá filhos da necessidade lá. Não haverá pés pequeninos que necessitem de sapatos. Não haverá mãozinhas frágeis que necessitem de pão. Não haverá mulheres famintas, nem homens necessitados. Não será necessário construir igrejas. Não será necessário enviar missionários. Não haverá obreiros que tenham necessidade de ajuda. Se houvesse algo que lamentar no céu, seria que lá estes deveres devem cessar para sempre. Então doem como doadores alegres enquanto podem. No versículo 12 de 2 Coríntios 9 fala: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Deus é glorificado, Deus é exaltado, quando de forma generosa nos ofertamos. O serviço da oferta, da generosidade, redunda em ações de graças a Deus, em glorificação. Deus está nos chamando para sermos ofertantes alegres. Doarmos não só externamente, mas desde a intenção do nosso coração. Queria resumir com vocês o que nós ouvimos hoje. Qual é o principal pecado nosso? Nossa avareza. Nós retemos o que não é nosso. Nós não encaramos tudo o que temos como de fato sendo de Deus. E nós guardamos e enchemos o nosso estômago. O Senhor está nos chamando hoje para não amarmos o dinheiro. Jesus é o doador perfeito. Jesus morreu inclusive por este pecado. Jesus em toda a sua vida foi generoso, se dedicou, se entregou, trabalhou até a última gota de sangue, para que outros fossem beneficiados, chegando essa graça até nós. Jesus pode nos perdoar deste pecado, porque de fato Ele morreu por ele e demonstrou generosidade em toda a sua vida, e é generoso até agora, intercedendo por nós. Eu quero que você lembre uma coisa: o Espírito Santo, hoje quando orarmos, pode transformar você, em nome de Jesus. Amém? Se você que está aqui não conhece Jesus, está nos visitando, veio pela primeira vez aqui, está se dando conta desse sermão aqui hoje, eu quero ensinar uma coisa para você somente. Não há nada que você pague, não há nada que você contribua, não há nada que você entregue, que pague alguma coisa a Jesus, porque o perdão já está de graça. Jesus pagou caro por ele, não é você que vai pagar por ele. Salvação está à disposição, redenção, curar corações quebrados estão à disposição, porque Jesus já pagou um preço caro por eles. Não lhe pedimos nenhum pagamento para você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus.
Jesus só diz: venha, se arrependa, confesse, seja transformado. Se havia algum preço a pagar, Jesus já pagou, e havia. Nós não fazemos barganha com o Senhor. O Senhor salva livremente, porque havia um preço de fato, mas Ele já pagou. Amém? Glória ao Senhor. Antes de orarmos, e antes de virmos a falar da ceia, da oferta, que já falamos bastante, e sobre louvor, eu queria chamar o Kennedy aqui. Vem cá, Kennedy. Pode vir, ó. Aqui. Tudo bem? Como é que tá? Feliz? Vocês têm um microfone? Pode pegar aquele microfone aqui do Cauê, por favor. Bom, gente, o Kennedy é um catecúmeno aqui, está fazendo a catequese, está na segunda aula, né, Kennedy? Isso, bom dia. Kennedy é um nome bacana. Quando eu falei isso para uma obreira nossa aqui, ele disse: Kennedy é legal até o assassinato. Eu não incentivei essa piada, tá? Eu não fiz, mas eu admito que eu achei engraçado. Boa. Aqui é uma igreja, não é um teatro, fica tranquila. Aqui é uma igreja, não é um carro aberto, fica tranquilo. Então, está guardado pela gente. Amém. Graças a Deus. Que bom, né, Kennedy? Kennedy, eu estava conversando com o Kennedy contou uma história muito legal para nós. E eu queria que tu, para encorajamento dos irmãos, e para que a gente se anime também com o que Deus tem feito, a gente quer falar sobre algumas coisas que Deus fez na tua vida, né, Kennedy? E assim, a gente tem um costume de que Deus pode abençoar em todas as áreas. E de todas as áreas que Deus abençoa, nós podemos falar. Mas quando se trata de alguma coisa que envolva finanças, a gente parece universal, a gente não quer. Só que fato é que se Deus cura alguém, que se Deus encoraja alguém, que se Deus anima alguém, que se Deus transforma alguém, e de fato Ele faz tudo isso, se Deus também abençoa financeiramente alguém, nós não podemos ficar calados, nós temos que glorificar o nome de Jesus. Bom? Kennedy, primeiramente, onde é que tu mora? Eu sou de Voti, Que distância que Voti tem daqui? uns 50 quilômetros. É mais que o Lami, eu acho. Aqui em Porto Não sei onde fica o Lami. o Lami é... Bom, é depois do fim do mundo, aqui em Porto Alegre. À direita ou à esquerda? Fim do mundo à esquerda. À esquerda. No fundo à esquerda ali. Bom, mas tem praia, tá? Lami tem praia, a única parte de Porto Alegre que tem praia. Me diz uma coisa, Kennedy. Por que tu decidiu vir aqui para a nossa igreja aqui e começar a participar aqui com a gente? Eu e minha esposa, a gente estava em busca de uma igreja bíblica, que Cristo fosse o centro. A gente vinha conversando muito sobre isso, e a decisão veio depois de eu vir na Cavalo Branco, frequentar alguns cultos. Eu morro de medo de entrar em Porto Alegre, eu sou do interior, e para mim foi muito estranho eu vencer meu medo e vir para cá. A G não queria vir. Ela veio no culto e ela não quis mais parar de vir. Então, foi uma decisão que depois de muita oração a gente tomou. Decidiu então vir para cá e congregar aqui, começar a catequese, enfim, ser os membros. Mas assim, é longe, né? É longe. A gente acha que o Maicon mora longe, tu mora ainda depois do Maicon ainda. Dá um pouco mais para cima, subindo a serra. Exato. Diz uma coisa, isso impactou, primeiro, deve ser um deslocamento caro, né? Vim de lá até aqui. Isso impactou nas tuas finanças? Como é que foi isso? Impactou bastante. Impactou não apenas a parte financeira, que a gente ia gastar então uns R$200 a mais por mês para vir para cá, e impactou também no fato de a gente ser assembleiano desde criança. A gente nasceu dentro da assembleia, o Maicon, o Michael nos conhece desde criança. Nem todo mundo tem sorte, né? Nem todo mundo tem sorte. E então, os nossos pais, isso foi um choque muito grande, a gente cortar esse cordão e partir para um outro ministério. Houve muita resistência. Teve oposição? Teve muita oposição. Nos falaram sobre... Eu era líder de jovens, era professor de escola dominical. Kennedy, tu está enterrando o teu ministério, tu está enterrando o teu talento. Não tem problema. Não tem problema. Para mim, o que pesa mais é Jesus, e eu sinto falta. Sinto falta da disciplina, da correção, de ter irmãos, de ter amigos, de ter pessoas que amem a Jesus. Isso fazia muita falta para mim. Então, isso foi o ponto mais forte, e é muito difícil.
colocar isso na cabeça de outras pessoas. Sim. E foi bem complicado, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Tu veio na reserva, tu falou um dia, né? Aqui Na pro reserva. culto. No carro na reserva. Sim, sim, vindo de Voti, gasolina entrando na reserva, hoje eu vou pela fé. Né, 50 quilômetros o carro com 5 litros de gasolina, vamos lá, vamos embora. Eu tinha uns R$20 na carteira, que meu pai tinha me ajudado na semana, porque ele vai trabalhar comigo, a gente trabalha na mesma empresa, e ele usou meu carro um dia para ir na igreja, enfim, e ele me deixou uns R$20 ali, coloquei no bolso, dei graças a Deus, porque eu precisava, e eu cheguei no culto, e foi no teu sermão, eu senti de Deus de entregar aqueles R$20, não é teologia da prosperidade, tá? Se você der, Deus vai retribuir, não é nesse sentido, mas eu senti de ofertar e ao mesmo tempo eu senti um medo muito grande, de faltar em algum momento. Eu e minha esposa, a gente sempre conversa, o nosso casamento foi um milagre. Sim. A gente não casou porque a gente tinha muita grana, foi muito caro, a gente começou a calcular as coisas, é caro, a gente não tem condições. Deus fez um milagre e a gente conseguiu fazer a festa que a gente fez. E desde lá Deus tem nos sustentado. E naquele dia eu lembrei disso, eu sempre lembro disso. Deus cuida de nós, é dele que vem o nosso dinheiro, é dele que vem o nosso sustento. Não é do nosso esforço, do nosso trabalho, não é do nosso patrão, porque é Deus que coloca o dinheiro na mão do nosso patrão para ele conseguir pagar nosso salário. É Deus que prospera. E eu ofertei aqueles R$20 e orei antes de ofertar e disse: Deus, me ajuda, porque eu sou medroso. Eu tenho medo. Eu tenho medo de faltar dinheiro para eu comer, eu tenho medo de faltar dinheiro para eu ir trabalhar. Eu tenho esses R$20 e eu vou ofertar. E se o carro acabar a gasolina no meio do caminho, a gente vê como é que fica. E graças a Deus a gente chegou em casa. Isso é um ponto importante da história. E a gente conseguiu abastecer porque tinha cartão de crédito. No outro dia liberou o cartão de crédito, a gente conseguiu abastecer então e andar a semana. Isso não dá para dizer que isso não foi um passo de fé, né? Foi. É que as pessoas são muito resistentes à questão do passo de fé. Mas o ato de tu ofertar os R$20 ou o ato de tu vir na reserva é um passo de fé. Tu está crendo em Deus e pensando, Ele vai suprir, Ele vai sustentar, Sim, Ele vai manter. para minha esposa, Deus vai cuidar de nós. É uma coisa que eu falei para ela, desculpa te interromper. Claro, fala aí. Se ela brigou comigo no carro, cara, tu é louco? Fizeram os R$20 da gasolina. E eu, G, calma. Se for da vontade de Deus que a gente sirva nessa igreja e venha para cá, Deus vai nos sustentar. Se não for, não vai ter dinheiro para vir, a gente não vai ter como vir. Se for da vontade de Deus, Ele vai prover o necessário, Ele vai cuidar, vai suprir nossas necessidades. E o que Jesus respondeu nesse teu passo de fé no final? Foi uma coisa muito engraçada, porque eu vim orando a Deus, porque eu vi as contas aumentando, esse deslocamento afetou bastante o nosso orçamento, a gente não ganha muito dinheiro, e eu vim orando porque a gente já tinha passado por alguns momentos de dificuldade, ano passado, no começo do casamento, e orando para que não apenas a gente conseguisse pagar nossas contas, ter o que comer em casa, mas que a gente conseguisse contribuir, ser mais generoso na igreja. Quando a gente veio para cá, a gente fez um propósito, eu e minha esposa, de a gente dar o dízimo. No mínimo, o dízimo. E essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, uma coisa que nunca me aconteceu na vida. A empresa onde eu trabalho, meu gerente me chamou, eu e uma colega minha, e ele disse: olha, a empresa que começou há pouco tempo, a gente tem 5 meses de casa, mas a gente tem visto, eu e minha colega, o trabalho de vocês, e a gente sabe que vocês merecem. Eu falei: não, no pensamento, não, eu não mereço. Ele disse: vocês merecem um pouco mais. E em resultado da história, meu salário praticamente dobrou naquele dia. E eu quase chorei na frente dele, porque eu pensei, eu vim orando por isso. É uma resposta, né? É uma resposta de Deus. E eu fico um pouco incomodado com isso, porque a gente tem esse receio, né? Dinheiro, né? Prosperidade, neopentecostalismo, a gente vai... Não. Deus, Ele é o dono de toda a riqueza. Quando Ele supra as nossas necessidades, Ele mostra que Ele é o provedor de tudo. E quando Ele me abençoou dessa maneira que eu não esperava,
Eu pude provar como o nosso Deus é bom e como Ele é fiel. E eu chamei o Michael, eu preciso te contar um negócio, cara. E falei para o Michael, assim. O Michael, uou, que nem ele faz, né? Uou. Que benção. E eu fiquei muito feliz e eu sou grato pela oportunidade de poder compartilhar isso com a igreja, que isso sirva para o crescimento, amadurecimento espiritual de todos. Isso aí, Kennedy. Eu fiquei muito feliz. O Michael fez uou e todo mundo fez um uou de coro lá, ele passou. Porque, como eu falei, isso são sim passos de fé, que tu está fazendo algo de fato esperando que Deus, o Senhor vai suprir. E às vezes Deus responde de forma tão palpável como foi essa forma, que Ele mesmo traz à tua cabeça tudo aquilo que, o aperto que já foi e o alívio que é. Deus de forma material, Ele te deu alívio. Né? Foi algo aflitivo, mas no fim se converteu em alegria. Sim, né? Então, é claro que Deus está te abençoando, está te sustentando e agora está fazendo catequese aqui. Que bênção. Eu espero mesmo que Deus continue te abençoando e para os irmãos é um encorajamento. O objetivo desse testemunho é encorajamento. Deus nos sustenta e nós devemos ser generosos. Como ele disse, não esperando receber algo em troca, mas porque nós amamos Jesus. A intenção do Kennedy foi honrar Jesus com o dinheiro dele, que na verdade é de Deus. Sim. E Deus quis derramar bênção e quis sustentá-lo. E quis sustentá-lo financeiramente. Foi muito bonito isso. Isso me animou demais. Feito, Kennedy? Isso aí. Deus te abençoe, cara. Fiquei muito feliz contigo. Pode aplaudir. Vamos ficar todos de pé? Gente, não é possível que a palavra de Deus não nos encoraje, que irmãos com testemunho não nos encorajem. Não nos anime, quando Deus nos abençoa e nós trazemos esses testemunhos, é para que você veja o que Deus está fazendo. Deus abençoa o seu povo. E Deus está nos chamando para sermos generosos. Seja generoso no dia de hoje. Eu não fiz a coleta de ofertas antes, como alguns fazem, quando vai falar sobre dinheiro, porque eu acho que eu não poderia mudar tudo. O sermão é sobre isso. Você nos conhece e sabe como nós agimos. Nós estamos falando para você hoje, responda à palavra de Deus. Como em todos os sermões, nós queremos que você responda. Que você seja generoso em ofertas, que você, ao participar da ceia aqui, se alegre em Jesus e seja fortalecido, e que você cante ao Senhor. E é para isso que eu vou chamar todos vocês mais uma vez. Nós vamos participar agora da comunhão, da ceia do Senhor. Vai ter um irmão aqui com o pão, e vai ter outro com o cálice. O cálice bronze com o vinho e o cálice dourado com o suco. Quando você vir aqui, venha confessando os teus pecados. Venha orando a Jesus, pedindo graça a Jesus. O ato de participarmos da comunhão, o ato de participarmos da ceia é fortalecedor. Deus cura ao comermos e bebermos. Deus nos fortalece. Deus cura o nosso coração. Deus nos livra das aflições. Então, venha com essa fé no seu coração, com essa convicção. Participe do corpo e do sangue de Jesus. Seja fortalecido em Cristo. A mesa do Senhor está posta e nós somos convidados a participar dela. Venha com esse espírito. Se você é salvo, se você foi resgatado por Jesus, se você congrega em alguma igreja que não seja nossa, pode ser outra, mas congrega, participa da vida com a igreja, você é convidado a participar da ceia com a gente. Nós também vamos ofertar hoje. Eu já falei suficientemente sobre oferta. E sim, responda de forma generosa. Não só por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Seja generoso na oferta hoje. Tem oferta aqui na frente no gasofilácio, o Marco está lá atrás com as máquinas de cartão, nós não temos problemas com irmãos que ofertam no cartão ou no crédito ou no débito, porque o dinheiro é seu, e você vai pagar uma hora ou outra, você se organiza financeiramente para pagar. Então oferte ao Senhor. Temos necessidades, se temos projetos que estamos trabalhando, se engaje, busque saber, busque trabalhar e servir. E nós vamos cantar. O ato de cantarmos aqui é estarmos respondendo ao Senhor ao que ouvimos. Glorificando Jesus porque Ele é grande.
Se nós entendemos a palavra de Deus e vimos como Deus é dadivoso, como Deus é generoso e como Deus se entrega, nós só temos motivos para cantar aqui. Isso deve nos encorajar, nos levar a levantar nossas mãos e a cantarmos ao Senhor, a batermos palmas ao Senhor. Preste atenção nas músicas que você vai cantar. Medite ao Senhor cantando, erga sua voz e cante. Nós estamos aqui cultuando o Senhor. Levante sua voz, cante ao Senhor até a última música. É o momento de nós adorarmos Jesus com cânticos. Amém? Vai ter aqui também um pastor orando pelos enfermos, ungindo os enfermos com óleo. Se você está enfermo, vem aqui à frente, ele vai orar por você, ele vai impor as mãos sobre você, vai ungir você. No mais, irmãos, vamos nos alegrar a Jesus. Vamos orar agora, vamos refletir sobre o que lemos, sobre o que ouvimos no sermão e vamos orar ao Senhor, cantar ao Senhor, comungar, ofertar para a glória do Senhor. Amém? Lembrando, o Senhor transforma corações aqui pelo poder do Espírito. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos o Senhor porque a Tua palavra ela é poderosa. Glorificamos o Senhor porque ficamos diante, Senhor, da Tua glória, diante da Tua generosidade, diante da Tua doação, Senhor. O Senhor é dadivoso. O Senhor se entrega livremente, Jesus. Não temos como não glorificar o Senhor, ao lembrar como o Senhor é grande, como o Senhor se doa, como o Senhor se entrega. Não temos como nos alegrarmos hoje, Senhor, ao vermos como o Senhor cuida de cada área de nossas vidas, de como o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Senhor, transforma o nosso coração e transforma o coração dos nossos irmãos, para que sejam generosos, para que doem e doem sem doer em seu coração. Senhor, que o Senhor possa ser o consolo deles, que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, que o Senhor possa encher o seu coração de ânimo, que o ato de ofertar, de doar, façam que eles se vejam como mordomos, que eles vejam como de fato tudo é teu, tudo te pertence, o Senhor é grandioso. Que glorifiquemos a Ti hoje, Senhor, por essa verdade, que glorifiquemos e clamemos pelo Teu Espírito, Senhor, e Ele seja derramado, que o nosso coração se encha de generosidade, e isso, Senhor, faça com que a obra do Senhor sofra um salto de propulsão. Vá à frente, encontre aqueles, Senhor, que ainda precisam ser alcançados, e são muitos. Dá graça ao Teu povo, Senhor, dá generosidade ao Teu povo, dá amor, Senhor, pelo avanço do Teu reino, e que isso redunde, Senhor, em generosidade. Para a honra e glória do Teu nome oramos. Amém.